Hoje a mensagem vamos aprender a entender para o que fomos chamados e para o que devemos fazer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E não vai importar muito o local em que estejamos. O que vai importar é o que vamos fazer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que fizéssemos. E aí vai independer do lugar, vai independer da situação. O que vai constar ali é a escolha em que vamos fazer, as decisões em que vamos tomar, a direção em que vamos seguir para cumprir aquilo que Deus tem determinado para nós. Mas vamos para a palavra que você vai entender. Juízes, capítulo 4, versículo 4. E aí vamos ler até o versículo 5. Depois nós vamos para Juízes, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 3. Depois vamos ler o 7 e o 12. Amém? Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: E Débora, mulher, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava e julgava, em outras versões, embaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para juízo. Agora capítulo 5, versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, aquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Versículo 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Amém? Aqui estamos diante de uma palavra talvez um pouco conhecida. Talvez você não tenha ouvido falar muito em Débora. Mas Débora, na sua época, trabalhava como juíza. E só por esse motivo, já começamos a entender aqui um propósito de Deus. Porque se voltássemos anos atrás, na história da humanidade, ontem, vamos ver que as mulheres não tinham muito privilégio. Mulheres não podiam exercer muitos cargos de destaque. Mulher, há algum tempo atrás, não poderia nem votar. Isso na história da humanidade ontem. Mas aqui nós estamos falando de uma mulher da época antes de Cristo, de um povo antes de Cristo. Imagina-se como que era o tratamento, a cultura do povo naquela época. E o povo de Israel nessa época era liderado por um juiz chamado Eude. Mas Eude faleceu. Então, com a morte de Eude, o povo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo ficou sem quem o julgar. O povo ficou sem quem o conduzir. Eude morreu, o povo perdeu Porque pensa, uma cidade sem lei, uma cidade sem ordem. Nós, seres humanos, precisamos de leis. Um trânsito sem placa, um trânsito sem lei, o que viraria? Se com já fica difícil, imagina sem. Se um semáforo queima numa esquina, o número de acidentes que acontecem é astronômico.
E chega a ser assustador, porque parece que as pessoas já perdem a noção, já esquecem como é se não tiver algo ali avisando todos os dias, todas as horas, como é que tem que fazer, a pessoa esquece. O semáforo queimou, pronto, ninguém sabe mais dirigir. Ribeirão Preto, cidade em que eu moro, eu fiquei alarmado com a quantidade em acidente entre janeiro e maio deste ano. Entre janeiro e maio de 2023, houve em Ribeirão Preto 2.593 mortes por acidente de trânsito. É um número astronômico em 5 meses. Chega a ser assustador. Então o povo de Israel ali estava sem alguém para conduzir eles, para dizer, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então começou a fazer tudo aquilo que não era para se fazer. Começou a fazer tudo aquilo em que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os vendeu, está no capítulo 4, no versículo 2. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O que entendemos aqui? Com a morte de Eude, o povo de Israel começou a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então o próprio Senhor os entregou à mão de Jabim, a qual o seu capitão de guerra era Cícera. E Cícera era um homem muito cruel e começou a escravizar aquele povo, maltratar aquele povo. Então o povo começou a voltar, orar e buscar e interceder a Deus para que o livrasse daquele mal. Agora vamos entender aqui. Só foi o povo perder quem dizia, segue aqui, pisa aqui, faz ali, vai lá, volta cá. O povo começou a fazer tudo o que de vontade queria, porque eu nasci assim, porque eu faço assim, porque eu quero assim, eu faço mesmo, eu falo mesmo. Aí eu fico olhando Deus falando, vocês fazem mesmo? Perderam já esqueceram o que é para fazer. Só foi o líder se ausentar um pouquinho do departamento, a galera esqueceu como é que faz. Só foi o líder atrasar um pouquinho, a galera já esqueceu que é para chegar na igreja e ensaiar, chegar na igreja e orar. O pastor precisou de sair, ficou fora uns dias, vira uma bagunça. O povo perdeu, esqueceu como é que é. E aí a gente entende que nunca aprenderam de verdade. Ninguém aprendeu nada de verdade. Só ouvia e reproduzia. Nem decorou o que é para fazer. Porque só foi o líder se ausentar que todo mundo esqueceu como é que faz. Que todo mundo já não lembra mais o que é certo e o que é errado. Então Deus pega o povo de Israel, coloca na mão de alguém para os lembrar do que era bom, do que era certo. Aí o povo volta a clamar, pedindo misericórdia do Senhor. E aí eu acho que já estamos entendendo o que Deus quer dizer aqui. O que Deus está dizendo aqui. Tem situações na nossa vida que estamos passando, que estamos enfrentando, alguns desertos, algumas provações. É para nos lembrar da nossa essência, nos lembrar do primeiro amor, nos lembrar de onde é que viemos, de quem somos, porque parece que tem hora que a gente esqueceu. E aí Deus começa a permitir algumas coisas começam a acontecer, algumas coisas começam a sair do padrão, começam a sair da rotina, começam a sair do nosso controle. É Deus dizendo, oi, volta. E aí eu vejo muito amor de Deus envolvido, porque Deus ainda tem a preocupação de nos disciplinar, de nos colocar em algumas situações para que acordamos e vejamos que estamos no caminho errado, que tomamos as decisões erradas. Então, muito cuidado com as nossas escolhas. Não perde o controle, não perde a sua essência. Você sabe para que foi que você nasceu. Você já aprendeu qual que é o caminho certo. Você já sabe o que é que tem que fazer. Vamos permanecer no caminho, vamos permanecer na direção. Não é porque algumas coisas faltaram, não é porque o silêncio de Deus chegou.
Oh, aleluia! Muitas das vezes Deus está em silêncio, só esperando e vendo qual vai ser a nossa decisão, que rumo vamos tomar. Igual o povo de Israel, quando Moisés estava tirando eles do Egito, e eu trouxe isso numa mensagem passada. Só foi Moisés subir um monte para falar com Deus, se ausentou um pouquinho. O povo já fez bezerro de ouro, já foi cultuar outros deuses, já criou seus próprios deuses e esqueceram daquilo que Deus já tinha falado que era para fazer. Qual era o caminho que tinha que seguir? Vamos permanecer na direção. Deus nos colocou aqui, Deus nos ensinou assim, e é aqui que nós vamos seguir. Já sabemos o caminho. Mas não, Eude morreu, o povo esqueceu. Começou a fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus os colocou na mão de Jabim e Sísera. Aí o povo voltou a clamar. Mas Deus, como Ele não só dá aprovação, mas Ele também dá a solução, Ele mostra, comigo, se vocês permanecerem comigo, eu tenho a solução. Mas se vocês quiserem continuar seguindo nesse caminho que vocês tomaram, o resultado é esse. E aí Deus dá o livre-arbítrio. Ou vocês continuam nesse caminho aí, ou vocês voltam a mim e eu tenho a solução. E aí quem é a solução? Débora. Sim, uma mulher juíza. E julgava naquele tempo. Onde? Embaixo de uma palmeira. Débora não tinha um grande palácio, Débora não tinha um grande tribunal, um grande júri. Não, uma palmeira. E Deus a usava ali. Débora não vinha com desculpa, ai Senhor, mas eu não posso porque eu não tenho. E eu acho que já estamos entendendo aqui o que Deus está dizendo, que aquilo que Deus colocou na sua mão, você não precisa de esperar um grande evento para começar a fazer. Você não precisa esperar grandes oportunidades para começar a fazer. Você não precisa de esperar que alguém venha entregar em suas mãos e dizer, olha, tem uma cadeira para você aqui. Olha, tem um palácio para você ali. Não, onde é que Deus te chamou? Quem Deus falou que você seria? A promessa Deus já fez. Agora é só você concluir. Deus já colocou em tuas mãos. Agora é só você executar. Débora julgava debaixo de uma palmeira. Use aquilo que Deus colocou na sua mão aonde você estiver. Deus sabe onde planta cada um. Deus sabe onde coloca cada um. Ser debaixo de uma palmeira que é para me julgar, é uma palmeira que eu tenho, é aqui que eu vou fazer. Se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem um propósito comigo aqui. É aqui que eu vou concluir aquilo que Ele colocou em minhas mãos. E o que tem de gente esperando o momento certo, hora certa, local certo, para começar a fazer aquilo que Deus já colocou nas mãos, que Deus já falou que era para fazer, acorda. Vamos acordar. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, já coloquei em tuas mãos. É aí mesmo, é lá no bairro mesmo, é lá na sua casa mesmo, é lá naquele trabalho mesmo, é lá naquela faculdade, é lá naquela escola, é lá naquela rua que você passa todos os dias, é naquele mesmo ônibus que você pega todos os dias. Oh, aleluia, é naquele Uber, é lá que eu te coloquei. Tem gente esperando, acha que fazer é ir para a África, fazer o ID do Senhor é ir para a África. E o vizinho morrendo do lado, e gente dentro da própria casa, trancada dentro de um quarto chorando, e nós esperando o momento certo, o local certo. Débora julgava debaixo da palmeira. Débora julgava debaixo de uma palmeira. Então, Baraque vai procurar Débora. Deus já tinha falado com Débora. Fala para Baraque que essa guerra, para livrar o povo de Israel das mãos de Sísera e de Jabim, já está nas mãos dele. Deus já tinha conversado com Débora e dito, vai chegar um homem aqui, por nome de Baraque, e fala para ele que a decisão que ele tomou de livrar o povo de Israel das mãos de Jabim e Sísera já está nas mãos dele. Não demora muito tempo, Baraque chega. E Débora fala para ele, olha, Deus já conversou, o segredo já desceu, Deus já revelou. É só você ir. Vai, que está nas tuas mãos. Baraque foi? Não. Sabe qual foi a resposta de Baraque? Se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu também não irei. Débora fala, eu vou com você. Eu sei que apesar de alguns momentos, Deus já tem falado. Vai, já está nas tuas mãos. Essa guerra já está ganha. É só você ir, é só você lutar. As estratégias eu já criei.
Os planos já estão tudo arquitetado, só vai. Mas Baraque entendeu. Não é porque Deus me falou vai, que eu vou deixar. Quem pagou o preço por mim, quem se colocou na posição por mim, porque se Débora não estivesse numa posição firme com Deus, Deus não tinha revelado a ela. Mulher de oração, mulher de propósito. O que Baraque estava dizendo, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço Deus na sua vida. E se Deus vai me entregar uma vitória, eu não vou deixar você de fora. Você vai participar junto comigo, você vai comemorar junto comigo. E eu acho que já tem gente entendendo aqui o que Deus está dizendo. Se Deus falou para você, vai. A promessa já é garantida. Não esquece daqueles que pagaram o preço por você, não. Não esquece daqueles que oraram junto com você, não. Não esquece daqueles que estavam do seu lado enquanto a promessa ainda não chegava, enquanto a vitória ainda não chegava. Porque o que a gente está vendo e o que mais dói, gente, é a ingratidão. A pessoa paga o preço. Quando está passando pelo deserto, pela prova, quando está nas mãos de Cícera. Vamos orar, gente, me ajuda em oração. Faz o grupo, ora, faz videochamada, ora, jejuma. Recebeu a vitória? Cadê? Recebeu aquilo que queria? Cadê? Vamos aprender com Baraque. Vamos aprender com Daniel. Quando o rei Nabucodonosor falou que ia matar todo mundo se ninguém revelasse o sonho, Daniel pediu um tempo para ele e falou, eu vou orar e Deus vai revelar. Daniel chama Sadraque, Mesaque e Abidnego. Faz o grupo no WhatsApp, fala, gente, precisamos orar. O rei falou que vai matar todo mundo, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Vamos orar e Deus vai revelar o segredo. Oraram. Deus desceu o segredo para Daniel. Daniel já manda no grupo, gente, Deus mandou o segredo. Vou entregar. Entrega. O rei Nabucodonosor fica pasmo. Meu Deus, não existe um Deus maior do que o seu. Vou te colocar como governador dessa Babilônia. Daniel aceita e fala assim, porque Deus revelou para mim. Deus falou comigo. É assim? Porque Deus me usa. Porque Deus fala comigo. Porque se não fosse eu orando, tinha mais gente lá na oração. Tinha mais gente pagando o preço. Tinha mais gente também no mesmo propósito. Daniel fala, eu até aceito o cargo de governador, mas eu não orei sozinho. O preço eu não paguei sozinho. Os meus vêm comigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Baraque falou para Débora, eu vou, mas só se você for comigo. Débora fala, eu vou. Estamos juntos no mesmo propósito. Deus deu estratégia. Baraque subiu com seus 10.000 homens ao monte. Cícera vem com sua carruagem, alta tecnologia na época, exército forte, pelo ribeiro. Ribeiro seco, estratégia maravilhosa. Para os seus carros ali. Baraque no monte, só observando. E os 10.000 homens que estavam com Baraque eram divididos em 2 tribos. O povo de Zebulon e o povo de Naftali. Então, agora Cícera está ali com seus carros e cavalos dentro do ribeiro. Ribeiro seco. Cícera pensa, eles vão passar por aqui. Mas Deus já tinha avisado a Baraque através de Débora, que era para eles subirem o monte. Deus já tinha dito que Cícera passaria por dentro do ribeiro. Veja o propósito, entenda o mistério. Cícera para com seus carros, cavalos, grandes exércitos, dentro do vale do ribeiro. O que acontece? Deus derrama a chuva começa a cair, a lama começa a formar, os carros começam a travar, não saem do lugar. Agora entenda o mistério. O povo de Zebulon, um povo que morava numa cidade litorânea. O povo de Zebulon era acostumado com água. O ribeiro começa a encher, os carros começam a atolar. Aí Deus fala para Baraque, manda o povo descer. O povo de Zebulon desce. Enquanto isso, o povo de Naftali não tem a mesma destreza na água, mas está sobre o monte. O povo de Zebulon desce e fala, na água é comigo, vamos para cima, espada neles. Cícera, abandona o povo, foge.
Deixe o seu exército lá, a fio da espada com a tribo de Zebulon. Povo de Zebulon na água, Naftali no monte. Quem escapava da água vinha para onde? Aí o povo de Naftali dizia, na água eu não sei, mas aqui na terra eu me garanto. Espada neles. Cícera abandonou o seu povo, fugiu. E aí Deus já está conversando com alguém aqui. Quantas vezes, quando a guerra ficou travada, quando a solução parecia não chegar, algumas pessoas te abandonaram, diziam que estavam com você, até pareciam que estava na frente, liderando, dizendo conta comigo, parecia mão forte, né? Nessa batalha, parecia ter cajado na mão, né? Guiando, falando não amigo, tô contigo, conta comigo para todas as horas. Mas quando a coisa apertou de verdade, quando o caldo engrossou para todo mundo, quer sobrar para ele também, fugiu, te deixou sozinho. Cícera foge, vai parar na casa de quem? De Jael, uma mulher, e ele pensou, né? Aqui eu vou ter refúgio. Só que entenda, Deus sabe o que faz, onde coloca cada um. Deus sabia o propósito de Débora, Deus sabia o propósito de Baraque, Deus sabia o propósito do povo de Zebulon e Deus sabia o propósito do povo de Naftali. Cada um no seu devido lugar. E por acaso, Jael também estava ali, com as suas tendas armadas, plantada ali. Até então, nesse cenário, parecia que Jael não tinha nenhum propósito no meio dessa guerra. Jael, fora da guerra, não estava em luta, não tinha propósito nenhum. Mas Deus já sabe dos caminhos. Deus sabe onde planta cada um. Cícera chega, perde abrigo. Jael fala, não, pode entrar. Fique à vontade. Detalhe, Jael era a mulher que armava e desarmava as tendas. Profissional. A Bíblia vai dizer que Cícera entra, pede um copo d'água, ela dá leite. Não tenho água, tenho leite, aceita? Aceito. Propósito. O leite pesa e aí o cansaço aumenta. Sabe aquele copinho de leite que a mãe dava pra gente antes de dormir? Que é pro sono vir mesmo. Ele deita, ela cobre, pega uma estaca, transpassa a cabeça dele. E ali se encerra a era de um sofrimento. Tudo começou nas mãos de uma mulher, finalizado nas mãos de outra. Para sua época, para sua casa, para o seu bairro, para o local em que Deus te colocou, quem está ao redor pode pensar que você não tem serventia nenhuma. Você não serve para nada. Mas Deus sabe onde planta cada um. Deus sabe do propósito de cada um em cada lugar que Ele plantou. Pode parecer que você não está acrescentando em nada agora. Mas só calma. O que for para você fazer vai chegar nas tuas mãos, debaixo de uma palmeira, ou vai chegar dentro da sua tenda, mas vai chegar. E quando chegar, entenda o propósito, não foge. Deus já entregou essa guerra em tuas mãos. Deus já entregou nas tuas mãos. Oh, aleluia! Deus está entregando aqui estratégia na mão de gente. Deus está entregando aqui estratégia, propósito, batalhas vencidas. Só que entenda, Deus não disse para Baraque que ele não ia guerrear. Deus não falou para Baraque que ele não ia ter algumas perdas nessa guerra. Porque em guerra, gente, a gente está lá para guerrear, para bater e para apanhar também. Ninguém sai de uma guerra 100% ileso. Baraque perdeu alguns homens, mas o que Deus prometeu para ele não foi guerra sem sofrimento, foi guerra vencida. Deus não prometeu para ele que eu livrar da guerra. Deus falou, eu vou estar contigo nessa guerra. E muitas das vezes o que a gente quer das mãos do Senhor é que Ele nos tire da situação em que estamos. A gente não quer entender por que Deus diz que está conosco, mas ainda continuamos passando por luta, continuamos passando por guerra. Mas o que Jesus falou para nós não é que nós não teríamos aflições. Ele disse, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter batalha que vocês vão ter que enfrentar. Vocês vão ter que enfrentar leões. Vocês vão ter que enfrentar covas. Mas o propósito aqui não é tirar vocês desse lugar. É estar com vocês no lugar. É garantir a vitória da batalha.
não é tirar a batalha de vocês. Porque é na batalha, porque é no deserto, porque é na cova que a gente aprende a lutar, que a gente aprende a ter resistência, que a gente aprende a orar. Só foi Deus entregar o Israel nas mãos de Jabim e Sísera que o povo voltou a aprender o que é orar, o povo voltou a aprender o que é temor, o povo lembrou do propósito novamente. Então tem algumas situações que Deus permite na nossa vida, não é para fazer a gente sofrer, não é para fazer a gente desistir, muito pelo contrário, é para fazer a gente lembrar dele, é para fazer a gente voltar ao primeiro amor, é para fazer a gente voltar a lembrar do propósito para o qual ele nos criou. Deus já está conversando com gente aqui, não murmure nessa batalha, não murmure nesse deserto, não murmure nessa cova, não murmure, Deus está com você. E aí Débora vai dizer, já vou resumir, que é para acabar. Débora vai dizer, Deus nos entregou a vitória quando eu me levantei por mãe de Israel. Toma a sua posição, toma uma decisão hoje, decida se levantar hoje, decida pôr um ponto final hoje. Decida ir para essa batalha hoje. Decida fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer hoje. Não espere lugar, não espere momento certo, não espere lugar certo. Deus está dizendo, é hoje e agora. Vai. Faça aquilo que eu falei para você fazer. Só faça, gente. É só fazer. É só fazer, só vai, que Deus garante. Toma uma decisão hoje, levanta-se por mãe, levanta-se por pai, nessa situação. E aí Deus já está falando com alguém aqui, que já perdeu o controle de dentro da sua casa. Eu não sei com quem que Deus vai falar, aonde essa mensagem vai chegar, mas Deus está me mandando dizer para alguém, e literalmente no âmbito de mãe. Você é mãe desse garoto. Você é mãe dessa garota. A autoridade Deus colocou nas tuas mãos. Você é a cobertura espiritual dos teus filhos. Você é a autoridade dentro da sua casa. Se você que falou que é para chegar às 10, é para chegar às 10. Se você falou que não vai, não é para ir. Assume o controle. Deus é nosso pai, Deus é nosso amigo. Mas Ele não deixa de nos repreender, Ele não deixa de nos colocar num aperto quando entramos pelos caminhos errados. E você aí, eu não vou fazer com os meus filhos o que fizeram comigo. Entenda o que é limites. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não deixa de corrigir um filho, porque talvez quem te corrigiu no passado abusou da autoridade, foi mal com você. Agora entenda, se você deixar de corrigir os teus filhos, se você deixar de ter autoridade sobre eles, você não está os livrando do sofrimento, você está aumentando o sofrimento. Porque aquilo que você não corrigir, aquilo que você não colocar limites, o mundo lá fora vai pôr. Porque o mundo é feito de regra, gente. Pode parecer que não tem, mas tem. A criança, a pessoa que cresce achando que pode fazer tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, quando deparar com a vida lá fora, sofre muito, porque lá fora eu não vou poder falar com os outros da forma que eu falo com os que estão dentro de casa, porque eu quero sim, porque eu vou sim. Chega numa entrevista de trabalho e fala, porque eu vou trabalhar aqui sim, para você ver se você consegue o trabalho. Chega no supermercado sem dinheiro e fala, eu vou levar a compra sim, porque eu quero levar, para ver se você leva. Então aprenda os seus filhos, ensine eles a saber o que é hierarquia de liderança, a saber o que é respeito ao outro. Porque lá no final, hoje eles te culpam porque você corrige, mas lá no final eles vão te condenar porque você deixou de corrigir. E tudo que eles estão passando é porque você não tomou uma posição, é porque você não se colocou de pé nessa guerra, não é porque você não se levantou por mãe, é porque você não se levantou por pai. Então assume essa liderança que Deus colocou nas tuas mãos agora. Toma posse desse controle agora. Porque Deus está dizendo, a vitória já está ganha, mas você vai ter que guerrear. Você vai ter que se levantar. Você vai ter que tomar uma posição. Mas Senhor,
Já estamos sofrendo na mão de Cícera. Agora ainda vamos ter que guerrear. Sim, tem que guerrear. Tem que ir para a batalha para saber o valor de uma vitória. O povo de Israel teve que perder a mordomia, sofrer um pouquinho na mão de Jabim e Cícera, para aprender e saber o valor que era estar debaixo da obediência e da palavra de Deus. Decida hoje tomar a liderança dessa situação em tuas mãos. Levanta-te, levanta-te, Débora, levanta-te, Baraque. Essa vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Amém?